Pronto, nós estamos aqui em mais um estudo do Escatom. Estamos analisando o sétimo capítulo do nosso livro sobre a hora do arrebatamento da igreja. E hoje nós vamos abrir com algumas colocações de irmãos que fazem parte do grupo e depois nós entraremos com a análise do momento do arrebatamento da igreja. Então, com a palavra, irmão Márcio. Maravilha, maravilha. Bom, semana passada a gente falou um pouquinho sobre as testemunhas, uma visão um pouquinho diferente, né? Da que convém, no geral a gente aceita, né? Ou o padrão, né? Então, fui aí meio que desafiado a trazer um pouco dessa visão. E é isso que a gente vai fazer agora um pouquinho, tá? Eu não preparei nenhum material específico de apresentação, nada disso, né? Mas eu fiz aqui um bom esboço, fiz uma boa leitura aqui sobre o assunto. E a primeira coisa que eu queria dizer é que é o seguinte: esse estudo sobre as duas testemunhas, ele tem algumas perspectivas e alguns conceitos já bem estabelecidos. Tá? Então, existem muitos teólogos e diversos argumentos que tratam, né, e que colocam algumas pessoas, inclusive, como os candidatos a esse papel das duas testemunhas. Então, algumas pessoas dizem que é Enoque e Elias, outras pessoas dizem que é Elias e Moisés, tem gente que defende que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Tem pessoas que defendem que é Moisés e Enoque, e sempre tem argumentos bem interessantes, né? O que eu fiz foi justamente por não entender bem do assunto, fui pesquisar sobre quais as possibilidades e alternativas existem para isso, né? Então, quando eu apresentei a semana passada aquela visão, eu estava sem o embasamento adequado, ah, bíblico, né, e o direcionamento, que é o que eu pesquisei e eu quero apresentar para os irmãos hoje. Então, assim, primeira coisa que eu gostaria de deixar muito claro é que todas essas teorias, elas são teorias, porque não há no texto, né, diretamente, como não há em várias outras coisas, uma definição. O que existe é um conceito estudado e aprendido, né, ah, que eu quero só ampliar um pouquinho a visão com relação às duas testemunhas, baseado no que a gente falou na semana passada. Então, assim, o meu estudo ele começou, e o gatilho foi justamente em Mateus 17, quando Jesus tem o encontro, né, com Elias e Moisés. Então, até aquele momento, né, eu sempre pensei que seria Elias e Moisés. Então, eu estava lendo ali e fazendo alguns estudos, ah, me chamou muita atenção o que aconteceu logo depois do encontro. Jesus transformou, seu rosto brilhou como o sol, tinha lá os discípulos, né, os apóstolos queriam fazer uma tenda para Elias e Moisés, só que logo após o primeiro assunto que eles fizeram, né, foi a pergunta referente tá bom, Elias não tinha que vir primeiro do que o Senhor? Né? Conforme tem lá no Antigo Testamento, tem o texto anotado aqui. E a resposta de Jesus foi que Elias veio. Só que as pessoas, na forma de João Batista, as pessoas não reconheceram. E em Lucas 1,17, quando está falando sobre o nascimento de João Batista, né, ali é colocado que ele veio no espírito de Elias. Né? Então, se a gente quiser ler os textos, a gente pode ler, mas eu acho que aqui não precisa porque todos nós sabemos desse processo. Então, é, João Batista, ele veio como uma nova alma, uma nova pessoa totalmente diferente, mas ela veio no espírito e no poder de João Batista. Então, isso me chamou a atenção para pesquisar sobre as duas testemunhas, né? Eu
quis ampliar um pouquinho a minha visão, disparada por esse gatilho, que foi a transfiguração de Jesus e a presença dessas duas pessoas, né? Eles teriam que voltar. Quando eu li, agora indo para Apocalipse, lendo lá o processo, lendo o Apocalipse como um todo, muita coisa que as pessoas acham extremamente complicadas no Apocalipse, de verdade elas nem são, porque elas são explicadas, né? Muitas das coisas, né, as estrelas, o candelabro, a besta, né? A gente não está esperando um dragão de sete cabeças. A gente sabe que está se falando que é uma referência às nações. A gente não está esperando a, as estrelas, o próprio anjo explica, olha, as estrelas são os anjos da igreja. E quando eu li o Apocalipse 11 ali, isso eu acho que vale a pena a gente dar uma lida, né? Sobre as duas testemunhas. Eu preciso pôr o óculos, senão não consigo. É rápido, tá de 3 a 6. E darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Estes homens têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias que estiverem profetizando, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então, tudo que a Bíblia fala sobre essas duas pessoas, teoricamente, está nesse trecho. Mas aqui não diz que são dois indivíduos, tá? O anjo, quando dá a interpretação dele, ele coloca que as duas oliveiras e os dois candelabros, aliás, as duas testemunhas, elas são as duas oliveiras e os dois candeeiros, ou dois candelabros, depende da versão. Não está falando que são duas pessoas especificamente. Aí, toda a interpretação, né, até o que o pastor Evaldo colocou, e a minha, ela é um conjunto de entendimento de diversos outros textos, né? Porque não está explícito ali, porque se tivesse, não haveria nem essa discussão, né, nem esse estudo, a gente não precisaria estudar, já estaria claro, estaria dito e acabou. Cremos da mesma maneira, tá? Então, assim, o que o anjo interpreta que são as duas testemunhas, o que ele diz que são, é que são as oliveiras e os candelabros. Ponto. Não diz que são duas pessoas. E isso fez a minha pesquisa ir um pouquinho mais para frente. Ah, aí começou um trabalho meio que de detetive. Eu fui para Zacarias 4, onde confirma que as oliveiras e os candelabros, e aí o pastor Ulisses, semana passada, vai lá em Zacarias 4, eu li Zacarias 4, li Jeremias, li Romanos, eu li Atos, eu voltei para Apocalipse, eu fiz um Mateus, eu tenho uma linha de raciocínio aqui bem definida. Então, assim, em Zacarias 4, a gente tem ali a confirmação que as oliveiras e os candelabros são ungidos do Senhor. E ali pode ser tanto pessoas quanto grupo de pessoas que está direcionado, tá? Não tem uma determinação, uma indicação, nada além do que o próprio Apocalipse diz, até porque no Apocalipse, que é o último texto, teoricamente a última camada dessa cebola de conhecimento, né, tem mais propriedade do que em Zacarias 4, mas lá também não diz que são duas pessoas, tá? Nem dá a entender que são duas pessoas ou que são. Pode ser pessoas ou pode ser grupo de pessoas, né? Em Jeremias 11, Deus chamou os judeus de oliveira verde, ou seja, a oliveira não é uma pessoa, mas um grupo de pessoas, uma representação. Em Romanos 11, 19, é onde Paulo está explicando a parte dos judeus e gentios e fala e fala literalmente agora os gentios fazem parte da oliveira. Então ele linka Romanos 11 linka a oliveira de Zacarias 4:14 com os gentios e judeus servindo a Deus junto, que é a oliveira brava e a oliveira verde. No meu entendimento, Romanos 11, 25 e 26, Paulo está profetizando que o povo judeu será salvo quando concluir o templo do gentio. Isso indicando duas oliveiras, igual Jeremias 11. Se vocês quiserem, a gente pode ler, que eu acho que esse é um texto que vale a pena. Romanos
11, 25. Esse eu não tinha marcado. Está aqui. Ah, vou ler do 23, tá? É o texto inteiro, é do 13 até o 26, mas eu só vou ler aqui. Ah, também, 23. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois poderoso é Deus para os tornar a enxertar, falando dos judeus. 24. Se tu foste cortado de uma oliveira brava por natureza e contra a natureza, enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais estes que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Ou seja, indicando que o vínculo de judeus e gentios é um símbolo que está completamente vinculado, linkado quando a gente está falando de oliveiras. Então, o texto diz que são as duas oliveiras. Então, com todos esses textos, eu consigo interpretar que as oliveiras podem ser judeus e gentios, né? Pelos textos de Paulo e as profecias do Velho Testamento. Sobre os candelabros, ah, para entender a visão, eu fui investigar um pouquinho cada um desses símbolos, né? Então, em Apocalipse, aí uma chave hermenêutica que eu tenho certeza que todos aqui conhecem, que a interpretação ela é do próprio versículo, depois você amplia essa palavra e procura no próprio capítulo, do capítulo você procura no próprio livro, do livro você procura no próprio é, é, testamento, se é no velho, é no velho, e no novo, no novo, e depois na Bíblia inteira. Então, é esse processo de entendimento hermenêutico, de explicação sobre cada uma das explicações, de cada um dos textos ou palavras. Então, os candelabros, em Apocalipse 1, 2, 1, 12, 1, 20 a 24, e em todas as igrejas, né, que são colocadas no capítulo 1, 2 e 3, é bem claro e é direcionado e explicado que os candelabros são as igrejas, né? E a igreja não é uma pessoa, mas um ajuntamento de pessoas, é um grupo, né? Não existe igreja. Igreja se tiver dois ou três reunidos. Então, no individual nunca é igreja. E os textos ali dos candelabros estão vinculados à igreja. Então, esse é a interpretação que eu entendi sobre o significado dos candelabros. E Jesus faz isso muitas vezes. Ele coloca que nós devemos fazer a luz dele brilhar através de nós diante dos homens. Mateus 5,16 nos chama de luz. Em Lucas 12:36, ele dá uma outra orientação. Ó, estejam prontos a servir e acesas as vossas candeias. Ou seja, nós temos um papel de candelabro ou de iluminar, né? Jesus se refere ao povo, né, à igreja, né, o início do ministério, desde o início do ministério deles como luz, né? E também se refere a nós, a própria igreja, ele coloca algumas parábolas nos vinculando a árvores frutíferas. Então, em Atos 1:8, ele descreve, diz o seguinte, eu já te passo para a pergunta, tá? Jesus falando: No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o que a gente está falando é que as duas testemunhas, nós, como igreja, somos chamados de testemunha. E quem são essas testemunhas, segundo o texto? Aquelas que receberem o poder do Espírito Santo, né? Então, isso me fez refletir se sou chamado de luz, se sou chamado de candeia, se Jesus me coloca em vários paralelos como árvore frutífera e nos chama de sua testemunha algumas vezes, ah, isso pode estar linkado às testemunhas que são, segundo o texto de Apocalipse, as oliveiras e são os candelabros, candeias, ou depende da tradução, tá? Agora, assim, rapidamente, eu já estou terminando, tá? Mas voltando a Apocalipse 11:3, que é o texto base do que a gente está falando aqui,
e darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão, e a palavra segue. Joel 2:28, Malaquias 4:5, ou mesmo em Atos 2, de 17 a 21, está falando sobre o poder que seria dado nos últimos dias ao povo santo. Não é a duas pessoas. Então, o Joel 2:28 e também Atos 2, né, são versículos muito conhecidos do nosso dia a dia, né? Revela ou mostra exatamente o que Deus vai fazer nos últimos dias, onde ele vai derramar o espírito dele, os filhos e filhas sonharão, os velhos terão visões, e é o texto super conhecido. Então, o poder que as duas testemunhas, que está vinculado em Apocalipse 11, falando que ela darei poder às minhas duas testemunhas, e essas são as oliveiras, as oliveiras e os candelabros, é uma promessa feita para o povo santo de Deus nos últimos dias. Não é para duas pessoas ou uma pessoa individualmente. Então, se a gente ler rapidamente em Atos 2, está aqui, eu vou ler rapidamente. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então, assim, antes de chegar o dia do Senhor, isso tudo vai acontecer com servos, servas, velhos, jovens, né? E, inclusive, está dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo antes do dia do Senhor. Se a grande tribulação, a igreja estando ou não, sendo santos a igreja ou não, não importa. O que a gente, pensando no período de tribulação, a gente vai estudar se é pré ou pós depois, mas independente disso, todos nós acreditamos que haverão salvos no período de tribulação. E esses textos que eu entendi, que eu li aqui, eles estão indicando que maravilhas, sinais, sangue, sol, fumaça, tudo isso vai acontecer e o Espírito vai ser derramado de uma maneira sobrenatural e imensa antes desses dias do dia do Senhor. É isso que a palavra está dizendo. E para encerrar, Apocalipse 11, 5 e 6, né? Diz que essas testemunhas estarão operando poderes sobrenaturais através do derramar do Espírito Santo. Né? Então, a minha conclusão é que o mundo vai odiar os cristãos dessa época justamente porque vai transformar água em sangue, as pragas vão ser colocadas, se essas testemunhas orarem, elas serão ouvidas, né? Então, o mundo e o anticristo vai guerrear contra essas testemunhas. E quando fala que vai guerrear, isso é Daniel, tá? Tanto Apocalipse quanto Daniel 11 fala sobre que haverá uma guerra contra as testemunhas. Se quiserem ler Daniel 11:32, que fala que o povo do Altíssimo fará proezas. Você não faz guerra contra duas pessoas, você faz guerra contra um povo. Então, o aspecto é muito diferente quando você pensa no ambiente de guerra. Primeiro, que guerra contra duas pessoas não é guerra. E segundo, que não vai ser como, por exemplo, na época dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Não vai ser um extermínio. A palavra de Deus diz que haverá guerra do anticristo contra os santos e em determinado momento Deus vai permitir que o anticristo vença. Então não consigo enxergar guerra contra duas pessoas, mas eu entendo guerra contra um povo que é o povo santo de Deus, né? Se é pré ou pós, isso aí é uma coisa que a gente define depois, mas haverão santos ali naquele período. E guerra significa que os santos lutarão pelo Cordeiro nesse período, é o que eu entendo.
né? Tem muito simbolismo no Apocalipse 11, né? Ah, tem profecia de dias em anos, né? Porque fala, ó, uma das coisas que o pastor Evaldo falou que eu fiquei bem curioso a semana passada foi exatamente, se essas testemunhas devem morrer na cidade de Jerusalém, só podem ser duas pessoas que vão ficar 3 dias e meio ali, que não vão poder ser enterradas. Então, assim, tem muita coisa que é simbolismo no meu entendimento com relação àquilo. Em Daniel 7:21 fala sobre o pequeno chifre, é um dos simbolismos sobre o mesmo período, né, que esse pequeno chifre fará guerra contra o povo santo. Então, Daniel, que é uma visão anterior, né, está falando sobre o mesmo assunto, que é o povo santo, né, no verso 22, que é o povo que vai herdar o reino, e o povo que vai herdar o reino, o povo santo, no meu entendimento, é a igreja do Senhor, né? Eu estou curioso para saber a interpretação ou entendimento com relação a essa linha. Então, assim, independente se é pré ou pós, né? Esse modelo que eu tô colocando, ele funciona, porque o povo santo, se a igreja foi arrebatada, haverá santos aqui, uma multidão deles, a palavra diz, né? Então, eu não quero entrar nessa questão, mas que haverá guerra, que o poder do Espírito Santo será derramado sobre muita gente, como diz todos esses textos, Joel, Atos e diversos outros. Isso a palavra está dizendo, não sou eu. E se essa aplicação de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né, de 3 anos e meio, quando fala sobre os 3,5 dias, 3 dias e meio que essas testemunhas ficarão nas praças, isso me faz todo sentido. Se a gente está falando dos cristãos, primeiros 3 anos e meio, grande poder, no meu entendimento, tá? 3 anos e meio, grande poder do povo de Deus, da tribulação, daí chega a grande tribulação, onde haverá essa guerra, e devido a esse ódio do anticristo e do povo, né, que vai até comemorar a morte das testemunhas, durante 3 anos e meio haverá essa perseguição e é onde essas pessoas estarão mortas. Quando fala sobre o local, né, não está falando que é Jerusalém, fala sobre a grande Babilônia. Quando a gente está falando da grande cidade, né, a praça da grande cidade, isso é uma visão também cheia de símbolo. Ele até coloca algumas outras coisas ali, falando a cidade onde o Senhor foi crucificado e tudo mais. Então, se a gente está falando, se a gente pode interpretar que é Jerusalém, é uma coisa, mas diz que a perseguição vai ser mundial. E se a gente está falando se a gente pode entender que é a grande Babilônia, significa que em todos os países ou em todos os lugares da Terra isso acontecerá, porque não é algo regional, né? Então, isso é só uma questão de entendimento e interpretação que eu quero aprender, mas hoje eu enxergo, o que eu estudei é que representa a Grande Babilônia, não representa o local, não representa a cidade de Jerusalém, né? Segundo Daniel, o império do anticristo vai ter jurisdição global, né? Ou seja, pode significar qualquer lugar. E Apocalipse 17:6, Jesus revela através de João que a mulher estava embriagada com sangue dos santos, e os santos são os mártires de Jesus, mártires, e mártir, se a gente pegar a palavra de Apocalipse 11, das testemunhas, é a mesma palavra para mártir, no grego e no original. Então, algumas vezes ela é traduzida como mártir, ou outras vezes como testemunha. Então, a gente está falando da mesma coisa. E o último ponto, o último, prometo, né, que é com relação à vestimenta desse grupo, dessas pessoas, ou dessas testemunhas, que fala que elas vão estar vestidas em panos de saco, né? O que que isso efetivamente significa? É uma roupa física? Isso daí, ah, se for, a gente tem o exemplo de Nínive e em outros exemplos durante a história, principalmente no Velho Testamento, onde o símbolo do arrependimento era vestir pano de saco e se cobrir de cinzas. Então, pode ser que seja só uma roupa que a pessoa coloque, mas isso efetivamente não determina nada, é algo externo. Mas pode significar que são os verdadeiros arrependidos, os filhos do Senhor, né?
os filhos de Jesus que passaram pelo processo de arrependimento, e essas pessoas que estão levando Deus a sério, efetivamente receberão o poder do Espírito Santo na proporção que eu li até agora. Então, assim, a roupa de saco, teoricamente, é um símbolo para aquele que verdadeiramente busca Deus, em espírito e em verdade. Então, assim, estes revestidos de Cristo é que, no meu entendimento, receberão o poder da última hora. E quando eu faço esse link com as testemunhas, isso me faz pensar, e não é uma teoria da minha cabeça, né? Mas me permite associar as duas testemunhas, pelo mesmo processo de interpretação, de exegese e de leitura com vários textos, do que quem defende que é Elias e Moisés, né? Então, o que eu queria demonstrar é que tem coerência, tem lógica e tem grandes pensadores, grandes teólogos que pensam de modo diferente aqui. E eu acho que eu gostaria de trazer essa visão, que ela não é à toa e nem vazia. Ela tem vínculos, na palavra. Agora, se quiserem perguntar, estou à disposição. Elias, você está mudo. Muito obrigado. Primeiro que levantou foi o primo, depois o pastor Lorival e depois o pastor Ulisses, tá bom? Então vamos lá, primo. Muito bem, Márcio, de fato você deve ter estudado bastante aí, né? Mas eu tenho duas perguntas básicas e bem simples e diretas, e gostaria de uma resposta mais subjetiva, né? Sem muita informação. Basicamente, a primeira seria o seguinte: resumindo de tudo que você falou, você entrou inclusive em outros assuntos aí, que, ao meu ver, né, sai um pouco fora da questão das duas testemunhas, mas bem direto, a primeira pergunta é o que o Márcio entende que são as duas testemunhas que estão colocadas aqui? É um povo, né? São outra coisa qualquer? Então, gostaria que você respondesse. Olha, eu entendo, por tudo que eu estudei, que essas duas testemunhas se referem a X, Y, tá certo? Então, deixa eu É, responder rapidamente. Não, eu só, respondi essa já. tá É bom. melhor. Vou seguir o seu próprio conselho. O meu entendimento a respeito disso as duas oliveiras são gentios e judeus, e os dois candelabros são as igrejas que não foram repreendidas dentre as sete igrejas do livro de Apocalipse 1, 2 e 3. Então, Esmirna e Filadélfia são as duas, são os modelos ou os verdadeiros cristãos, e não estamos dizendo que nas outras igrejas não tem cristãos, mas o que eu entendo hoje é que judeus e gentios, e dentro da igreja, os cristãos que fazem o papel das duas igrejas que não foram repreendidas em Apocalipse, no início de Apocalipse. Esse é o meu entendimento. Perfeito, tá certo. E agora a segunda pergunta, eu gostaria que o irmão explicasse o, o versículo 10. Você não chegou até lá, né? Mas o versículo 10 ele faz referência, né, no finalzinho disso, porquanto esses dois profetas, né, tinham atormentados que habitam sobre a terra. Aqui faz uma referência direta, né, a duas pessoas. Eu gostaria que você explicasse, então, esse texto, essa menção aqui. Eu te diria o seguinte, eu não busquei no original para ver, preciso olhar, isso é uma resposta fácil, olhando o original, mas quando a gente fala de dois profetas, sendo esses dois profetas explicados anteriormente como duas oliveiras e dois candelabros, pode ser dois profetas pessoas ou dois profetas povo. E aí, para mim, não muda nada. Porque os dois profetas podem ser judeus e gentios. Não muda a minha interpretação por conta disso. Agora, não. Tá bom, ok. Obrigado, Márcio. Era essa.
pastor Lorival, depois pastor Ulisses, depois o pastor Gilson. O meu também é rápido. Zacarias 4:14, respondendo, né, a curiosidade aqui sobre quem era a, as oliveiras e as duas oliveiras, né, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Aí, verso 13, ele me falou dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, para mim, aqui fala de duas pessoas, né? Literalmente, embora você pode interpretar como sendo dois povos ou etc. Mas, para mim, liga perfeitamente com Apocalipse 11:4, né? Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante de Exatamente. O toda. versículo 11 anterior, pastor Lerival, eu li, eu passei por isso também. No versículo 11 está dizendo, que são essas duas oliveiras, a direita e a esquerda do castiçal? E aí ele vai explicar e chega aqui, nessa resposta. Então ele disse, esses são os dois ungidos para servir diante do Senhor de toda a terra. Ele não disse que são duas pessoas. Eu não consigo entender. Quando fala de ungido, né, tanto é que em vários textos a gente tem a igreja no singular representando todo o povo. E a gente tem Israel também como o povo ungido, o povo separado, que não é uma pessoa, mas é um ajuntamento de pessoas. Então aqui eu não consegui, e está anotado aqui na minha Bíblia, tá? Ó, tá aqui. Não tá escrito pessoas. E não está escrito pessoas, né? Então, eu entendo que sim, ele dá essa abertura para a interpretação. Ok. Ok, Márcio. Ô, Márcio, você falou que da guerra, então eu só gostaria de falar um pouquinho sobre isto. Ah, as duas testemunhas têm poder sobrenatural, né, que está exterminando com todos que querem chegar lá e acabar com elas. Legal. Isso me reporta, por exemplo, para 2 Reis, capítulo 1, versículo 10 a 15, onde ah, ah, um rei manda um capitão com 50 soldados para conversar com Elias. Aí eu fico pensando, rapaz, 50 soldados ele está mandando para a guerra. Ele não está mandando ele não está mandando um cabo com mais 4 soldados, com mais 6 soldados. Ele está mandando um capitão com 50 soldados para ir falar com Elias, um homem só. Quer dizer, esse rei, ele toma uma atitude de guerra. Ó, é o seguinte, Elias não é fácil, em outras palavras, Elias não é fácil. Elias é um camarada aí de Deus, ele tem poder, então não vai sozinho, não. Não vai só com uma esquadra, né? Não vai só com Ele 12 mandou soldados, 3 vezes isso acontecer, mandou né? 3 vezes, Isso justamente. foi, Aí, isso foi a minha leitura de dias atrás. Então, assim, isso. entendo desse assunto e eu não consigo entender isso como um ato de guerra. Quando Não? quando o Xandão manda a Polícia Federal na casa de alguém, vão lá 10 viaturas. Isso não é um ato de guerra. Isso é um item isolado. Ato de guerra, quando você tem ato de guerra, ele é muito mais abrangente, e até porque a resposta também é ato de guerra, né? Então, a resposta de Elias, nas duas primeiras vezes, ele não deu nem chance das pessoas chegarem perto. A terceira pessoa que chegou foi humildemente se arrastando e pediu ajuda para ele. Olha, não mata seu servo aqui. Então, assim, eu não sei se isso é ato de guerra. Para Isso. mim, isso é um ato isolado. Então, essa é a mesma atitude que o anticristo vai ter com as duas testemunhas, as duas pessoas que Deus vai levantar lá na tribulação. E aí, então, de tanto ver, né? Olha, já foi lá umas viaturas, foram 2 viaturas, foram 10 viaturas, e olha, eles exterminaram com todos eles.
Então, agora vamos com o exército. É isso que eu vejo com as duas testemunhas. Mas era só isso, só para ver Pastor também Ulisses, isso aqui. não, tranquilo. Agora, o meu ponto para abranger um pouquinho desse assunto é outro. Sim, E todos os textos que diz que o derramar do Espírito Santo seria sobre tantas outras pessoas, que o poder seria dado para outras pessoas, servos, servas, jovens, homens, mulheres. Isso a gente leu aqui, isso, né? não, isso vai Isso, ser dado. isso. Então, assim, você faz guerra e tem guerra não entre uma pessoa ou uma cidade, um regimento contra um país. Não. Guerra e com resposta. Então, eu entendo, né, que nesse período dos 3 anos e meio de guerra, o anticristo ele vai guerrear e a igreja não vai ser a igreja atuando com o dar a outra face, mas vai ser muito mais parecido com o que Deus fez no Velho Testamento com o povo de Israel, militarmente inclusive, porque quando fala de guerra é isso que eu entendo, com Não, resposta. eu entendi a sua colocação, por isso que eu estou dizendo isso, né? Eu entendi muito bem o que você está dizendo. Quer dizer, são povos, são nações, essas duas testemunhas, porque o anticristo vai guerrear contra eles. Mas eu estou mostrando um texto para você para dizer que não necessariamente precisa ser nações, né? Para o anticristo, de repente, ter uma atitude de guerra. Mas era só isso. Obrigado. Pastor Gilson. Ok, irmãos. É um assunto bem interessante, né? Mas vamos lá para algumas observações. Eu fiz algumas anotações. Eu assisti a aula passada, acho que umas 2 ou 3 vezes, e o pastor Evaldo fez colocação lá muito importante. E tem algumas implicações muito sérias nessa questão aí das duas testemunhas com a colocação. Porque nós, observando aí capítulo 11 de Apocalipse, que é o assunto principal de 3 a 13, tem todas as descrições aí, não é? De uma obra individual de duas testemunhas que proclamaram o evangelho durante 1.260 dias. Então, é bem específico isso aí, não é? O ministério delas é sobrenatural e elas se dirigem claramente aí para Jerusalém, a nação. Então, a implicação toda está na eclesiologia, onde você não fazer a distinção entre Israel e igreja, entre os períodos, acontecimentos, não é? E colocar tudo dentro de um só pacote, no mesmo assunto, sem fazer as distinções, aí fica difícil de compreender, então se coloca tudo junto. E aí é onde que está toda esta confusão, ao meu ver, que o irmão está fazendo aí. Porque no Antigo Testamento era necessário pelo menos 2 testemunhas, não é? Que houvesse para poder ser confirmado as suas ações ou ser uma prova legal para poder complementar ou ser aceito o que elas estão dizendo para aí então acontecer o juízo sobre as coisas ali. Temos Deuteronômio 17, 17, 19, 15, Números 35, 30. Então, a exigência da lei pedia isto. Para quem? Para Israel. Então, continua dessa mesma forma. Falando da vestimenta, né? Ver uma vestimentas ali, como o Márcio colocou, dizendo sobre ser, como foi que ele falou aqui, roupa de saco sendo o arrependimento, em algumas questões, sim, mas não exatamente nesse assunto aqui, não é? Porque nós também temos aí vários outros textos falando sobre o pano de saco, sinal de tristeza, lamentação,
especialmente devidas à morte ou às calamidades. Aí nós temos Salmo 35, do 13 ao 14, Isaías 15, de 1 a 3, 32, 9 e 12, Ezequiel 27, 29 e 32. Então, temos tantos outros assuntos, outros acontecimentos dentro disto, né? Como as vestimentas indicam aflição, humilhação e tristeza. E elas são remanescentes dos profetas do Antigo Testamento. Elas seguem os mesmos padrões aí. Agora, se não fizer a distinção entre Israel e igreja, não tem como compreender essas questões aí. Fica impossível de compreender, então vai fazer mesmo, que nem o pastor Evaldo bem falou, né? Vai fazer marabalismo para tentar encaixar uma coisa que não está. É você pegar um quebra-cabeça e pegar uma peça que parece dali e força ela a encaixar. Mas não vai dar certo. Né? Mas olha lá. Apocalipse 11, 4. Qual é o ministério dela? Pregação, profecia, a realização de milagres. Não tem como não ser duas pessoas ali. Vai dizer, claramente ele vai dizer, não, eu não vejo. Mas a Qual questão versículo, não é. pastor? Eu não entendi. Oi? Qual versículo? Apocalipse 11, 4. O Então, ministério delas ali é pregação, não é? não, está Profecia e dizendo outra coisa. realizações de milagres. 11:4 está dizendo, essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Opa, será que eu marquei errado? Cadê? Acho que eu marquei 11, errado. 5 e 6 está dizendo que É as 11, testemunhas, 3, pastor. as 11, 3. testemunhas, as 11, 3 testemunhas estão fala que operando milagres. Elas vão testemunhar e profetizar por 1.260 dias. Elas vão dar esse testemunho. As duas Sim, testemunhas. É o 3, o 3. Elas vão profetizar durante esse E dia. deixa eu remarcar aqui, o 3. O pastor Dilson colocou, no capítulo, o profeta Zacarias, ele dá 8 visões. Se a gente olhar o contexto todo, o capítulo 3 é Josué. E Josué aparece, a visão de Josué sendo com as vestes sujas, Satanás vai acusá-lo. No capítulo 4 é Zorobabel. O texto indica claramente que as duas testemunhas são duas pessoas. As duas oliveiras são Josué e Zorobabel. Todo o contexto de Zacarias, se a gente analisar, trabalha com Josué e Zorobabel. Inclusive, o Apocalipse faz esse link, quando diz que eles estão diante do Deus, porque quando Márcio diz essas são duas oliveiras, como se fossem oliveiras, a gente tem que ir para o literal, mas no texto também diz que são dois homens, no texto também diz que são dois profetas. Então, no campo literal, as duas testemunhas são duas pessoas. Eu não acho que seja Zorobabel e Josué, mas Zorobabel e Josué é um campo. Eles são chamados de dois ungidos, eles são chamados de duas oliveiras, eles são chamados de dois castiçais. O Zacarias não entende, mas no contexto, até quando a gente pega os três profetas do exílio, Ageu, Malaquias e Zacarias, trabalhando com inclusive os judeus, na interpretação deles, eles acreditam que virão dois Messias, porque o Zorobabel é filho de Davi, é da descendência de Davi, e o Josué é sumo sacerdote. Então, Josué, eles ainda acreditam, tem essa ideia de que virão dois Messias, uma ideia equivocada. Mas a interpretação deles sempre foi do próprio Israel, que são duas pessoas. E são duas pessoas. São duas pessoas com seus cadáveres ali. Porque, Márcio, está reduzindo. Porque faz guerra aos santos, porque o santo está reduzindo tudo a um capítulo. Se o Apocalipse fosse só o capítulo 11, se só existisse um capítulo de Apocalipse, é uma coisa. Tem guerra aos santos no capítulo 13. Aqui sim você tem uma guerra aos santos, que não são igreja, que não tem nada a ver com igreja, mas diz aqui, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, no versículo 7. Aqui sim são santos, são várias pessoas, mas aqui, quando se fala, o pastor Ulisses foi muito feliz quando ele disse que ali é guerra mesmo, o capitão está vindo com 50, é guerra, ele vai guerrear contra Elias e vai perder. E Elias vai fazer descer fogo do céu e consumir uma guerra, uma batalha.
e como também aqui é uma batalha. Agora, a guerra se projeta, porque ele vai fazer guerra aos santos, está no capítulo 17. Agora, é complicado, é muito complicado quando a gente pega um texto bíblico e tenta dar uma interpretação alegórica. Aqui não é interpretação histórico-gramatical. Dizer que as duas testemunhas são... Quando você tem... Desculpa, pastor, é só depois eu volto para o senhor. Quando você tem os símbolos no Apocalipse, tem metáfora, tem símbolo, mas é explicado no próprio texto. Quando você tem sete castiçais e você tem 7 anjos, é dito, é explicado no verso 20. As 7 estrelas são 7 pastores e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Pegar os 7 castiçais, desmembrar e puxar 2 castiçais e dizer que é Esmirna e é Filadélfia, é malabarismo. Não tem lógica. Quando tem 7 espíritos, por exemplo, 7 espíritos está lá. O que era, o que há de vir. Graça e paz daquele que era e que há de vir. Das dos 7 espíritos e e graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui tem a Trindade. Eu sei que os 7 espíritos é uma linguagem que vai se explicar com Isaías 11, que vai apresentar 7 espíritos lá. O Espírito de Deus me ungiu, aí ele vem lá, né? Em 11, que é um texto messiânico, aí vai colocar o espírito de sabedoria, o espírito de temor do Senhor, aí dá os 7 espíritos. Onde aparece 7 espíritos como lâmpadas, 7 lâmpadas, porque tem a linguagem, o Apocalipse não tem nenhuma referência direta, ele tem alusões, ele tem 331 alusões. Aí a gente pega a alusão e encaixa. Mas aí a gente pegar, reduzir, não, porque 2 indivíduos não pode ser, porque tem que ser, porque as oliveiras, aí ligar com Romanos, a oliveira de Romanos só é ímpar, não é nem oliveiras. Lá são 2 oliveiras em Isaías ou em Zacarias, em Romanos é uma oliveira. E a uma oliveira ali não é nem Israel nem a igreja, a uma oliveira é o povo de Deus, que dá as raízes, dá a massa, aí Abraão, Isaac e Jacó, aí pega... Hoje, antigamente, antes, Israel, oliveira, aí você tinha o vínculo com Abraão, com Isaac, com Jacó, aí depois você vem a oliveira, igreja hoje, porque a igreja são os gentios ali, os ramos quebrados, que os ambugeiros encaixa na oliveira, os ramos quebrados, Israel, aí o senhor usou 11:25, que é claro, ali está o que o pastor Dilson falou, a distinção entre Israel e igreja. Plenitude dos gentios entrou, igreja arrebatada. Agora Deus vai salvar Israel. Israel agora na tribulação é a oliveira. Agora, a dica de 2 oliveiras é como o pastor Luiz falou e o pastor Danilo, lê capítulo 4. Quando a gente lê capítulo 4, fica claro, ele pode vincular com 3, que é Zorobabel e Josué. 2 pessoas, 2 indivíduos. E aí, quando a gente vai para cá e a gente encaixa Elias e Moisés, foi o que Elias e Moisés fizeram. Foram 2 pessoas que chegaram lá e fizeram guerra ao Egito. Quem guerreou contra o exército de Faraó? Foi só Moisés. Foram 2 pessoas que guerrearam. Foi Arão e foi Moisés quem guerreou contra todo o exército e derrubou e destruiu em guerra. O exército em guerra não é contra Israel, é contra Moisés e Elias em primeira mão, 2 testemunhas. E esses 2, o Moisés e Arão. Moisés e Arão derrotaram com o cajado em guerra. Então, a besta fazer guerra, não tem nenhum problema dela fazer guerra, uma pessoa. Não tem nenhuma ilógica, porque Moisés e Arão fizeram guerra contra o Egito, e os 50 de Acabe fizeram contra Elias. Não tem problema. Agora, essa guerra se estende, porque ele sai de Roma, mata as 2 testemunhas. Então, a gente não vai ficar concentrado, não, porque não pode ser 2 testemunhas, porque... Não, mata 2 testemunhas, porque tem 2 testemunhas, tem 144 mil, tem multidão inumerável, então tem esse povo todo. Então, essas argumentações, elas estão quebradas. É como a gente pegar alguma peça e querer encaixar, e é o que grandes teólogos têm feito, mas tem se dado mal por conta de que aliancistas e reformados pegam essas interpretações para dizer a igreja adventista, pega essa interpretação para dizer que é a igreja. Outros do Novo Testamento e Velho Testamento, mas todos esses que fazem porque ela alegoriza a passagem, porque à luz do que a passagem está dando aqui, tem um arrebatamento, tem uma morte. Evaldo,
pessoas, elas pregam a palavra de Deus por 3 anos e meio, são os primeiros 3 anos e meio, depois elas morrem e a palavra de Deus continua, o evangelho do reino continua. E outra coisa, Jesus não negou que Elias virá. Jesus apenas disse, para aquele momento, ele estava dizendo que Elias já veio, mas ele disse, Elias virá, e João Batista já tinha morrido. Ele fez uma afirmação, Elias virá e restaurará todas as coisas. E esse dado de Jesus não é mentira, porque o João Batista não restaurou todas as coisas. Isso é, Não, não tem, não, não, não Jesus tem, não falou, tem, não, Elias não tenho virá dúvida. e restaurará todas as coisas. E depois ele falou, se quereis dar crédito, aí ele diz, Elias já veio, e aí disse, se quereis dar crédito, esse é o que havia de vir, esse é o Elias, João Batista, na primeira vinda, mas ele garantiu que Elias viria, acatando a interpretação dos escribas, dos judeus, que diziam que Elias virá e restaurará todas as coisas, e restaurará mesmo, porque o que eles vão fazer ali é uma restauração para o milênio que vai chegar, eles vão trabalhar nessa perspectiva, e Deus é quem sabe esse testemunho que eles vão dar, já dando todo o norte, com os sinais que vão chegando da ira de Deus para poder haver a regeneração da terra. Então, a interpretação coerente e consistente da Escritura é olhar para o texto e ver se lá as 2 oliveiras e os 2 raminhos e os 2 castiçais foram Josué e Zorobabel, essa é a lógica, por que aqui não podem ser 2 pessoas? Se lá foram 2 pessoas. Podem, pastor Evaldo. Dizer que Zacarias diz que não é 2 pessoas é forçar o texto, porque o texto, de acordo com o capítulo 13 e capítulo 4, são os 2 sim. Inclusive, eles se apresentam como pedra angular, um é chamado de pedra, o outro também trabalha pedra. Então, e foram os 2, foram esses 2 que trabalharam na restauração depois do exílio, na restauração do templo. Eles foram que pastor Evaldo, um representando o sacerdócio, o outro representando a parte de Davi, da linhagem de Davi, né? Então, tá bom. Pastor Evaldo, eu entendi, eu coloquei isso vai desde... falar, porque o pastor Dilson estava completando e eu cortei ele. Depois o senhor fala. Isso que eu ia falar. O pastor Dilson não finalizou. Depois o pastor Ulisses também levantou a mão aí. Aí, pastor Dilson, por favor. Posso continuar aqui? Maravilha. Pode. Então, deixa eu pegar aqui onde nós havíamos parado. Então, as 2 oliveiras, vejo claramente também as 2 oliveiras e os 2 castiçais de Apocalipse 11:4 e Zacarias 4:3, não é? Cada testemunha, elas representa ali uma oliveira e um candelabro. São 2 símbolos, claramente, não é? E quando Márcio aplica, dizendo ali sobre igreja ou 2 povos, ali não é um tipo, não é? Não é um tipo da igreja. Não é uma alegoria que nem nós encontramos em Gálatas 4:21-26, quando fala de Agar como sendo a montanha lá no Egito, né? Então, nós Mas não fala temos... dentro de Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3. Faz a referência direta. Não, mas não é Sim, nesse claro que sentido, faz. né, Márcio? Márcio, deixa ele terminar a posição dele, depois você fala em cima. Deixa ele terminar aí. Então, aí a gente dizer é a mesma coisa, Apocalipse, eu não marquei aqui, que fala, acho que é o 14, que fala sobre um trovão, não é? Aí a gente pode pegar lá nos evangelhos, quando chama, quem era mesmo lá, de filhos do trovão, e vamos dizer, olha, então esses trovão aqui são aqueles 2 lá, porque, olha, filho do trovão. Não é, o texto não está dizendo isso, nós não temos essa autoridade para isto, não é? Então, a oliveira ali falando sobre azeite, o candelabro sobre luz, então mostrando exatamente que eles vão vir para ser luz para Israel. Israel vai estar numa decadência tão grande, e tanto moral quanto espiritual. Então, falando sobre o azeite se voltando para o poder dado, né, que é de unção, de ungir, de capacitá-los para pregar, e também na proteção do Senhor, uma proteção especial durante 3 anos e meio, onde ninguém pode os tirar a vida. Então,
Isto aí eu vejo muito claro nessas questões. Aí entra, aguente só mais um pouquinho aí, irmã Mas é Elias, que não dá, se entra muitos assuntos assim, aí a gente não consegue conversar. Por isso que eu acho que a gente tem que falar de um tema e explorar. Só uma observação da minha parte, porque senão depois eu não consigo nem responder. Muitos, irmão Márcio. E a gente estava. Porque estava uma confusão tremenda. O senhor fez uma É. confusão, trazendo um monte de coisas fora de contexto e fora de encaixe. Aí a gente tinha que trabalhar cada Então uma vamos delas. colocar cada coisa no seu lugar, porque pega um tema e a gente fala sobre ele. Porque no meu entendimento, pastor Evaldo, isso não foi isso que aconteceu. Foi me pedido um estudo sobre este assunto a semana passada e eu trouxe ele de ponta a ponta. Agora, se tem algum A assunto gente está específico contestando, para. está E não, contestando. então, Ele a está gente fora contesta, de a gente caminho contesta. que o texto ensina. Então, Entendeu? a gente contesta um pedaço, vamos falar da roupa de saco, do texto, de todas. E aí a gente fala sobre ele, porque senão aí fica uma confusão e aí ninguém, nem a gente entende, nem quem vai assistir a aula depois entende. Então, vamos pegar um assunto e a gente avalia, porque até agora, de tudo que foi falado, eu não vi ninguém falando sobre o povo santo de Deus. E tantos versículos que a gente leu aqui, como esse povo vai receber poder no final. Daniel 11 diz isso, que é o povo Mas vai, santo que receberá. não vai ficar só no capítulo 11. Tem o povo Isso. de Deus no capítulo 13, tem o povo santo de Deus no capítulo 7. E não Isso, são as duas testemunhas, é isso que a gente está eu colocando. sei. Então, Quem é o povo então, santo? se a gente pegar o povo santo de Deus engessado nas duas testemunhas, dizer não pode ser duas testemunhas, porque eu estou engessando aqui, porque se Mas eu não for, fiz aí a isso, gente vai. pastor. Então, as duas testemunhas são duas pessoas que vão inaugurar a tribulação, pregando o evangelho do reino. Do trabalho delas sai 144 mil, dos 144 mil saem aquela multidão inumerável do capítulo 7, e aí vai, são os santos do Altíssimo, mas a gente pegar o capítulo 11 e dizer que não pode ser, porque os santos são muitos, porque tantas pessoas é assim, tantas pessoas é assado, não dá, Márcio, porque o capítulo 11 está tratando de duas pessoas que inauguram a tribulação, porque a igreja foi embora, não tem mais ninguém aqui para pregar o evangelho, Deus vai colocar duas testemunhas, que pode ser Josué e Zorobabel, conforme Zacarias 4, e 3 e 4, pode ser Elias e Moisés, conforme outros textos, mas sair disso aí para dizer que oliveiras aqui não pode ser duas testemunhas, porque aqui são dois raminhos, que pode ser a oliveira, que pode ser o povo de Israel, que pode ser a igreja, para mim isso é confusão. Está entendendo? Pastor Eu estou, Gilson, estou, estou entendendo sua posição. Pastor Gilson, Então, eu posso continuar porque eu estou contestando, Márcio, o que você falou e eu não saí do texto. Não, Então, não é porque saiu do texto, pastor, a é porque confusão quem trouxe foi o irmão, que abrangeu um monte de assunto que não estava dentro do que o irmão falou sobre a oliveira e o candelabro. Eu estou lhe mostrando aqui que não, que o que o irmão falou não está aí. É por isso que eu fiz a pergunta bem sucinta, né? Porque, de fato, foi muita coisa colocada. Mas é bom, pastor Disso, seguir. Segue, pastor Disso, aí no seu raciocínio. Porque aqui eu ainda tenho, eu tenho 4 perguntas para fazer então dentro faça, da sua então faça, colocação. então faça a pergunta e eu respondo, porque fazer todas ao mesmo tempo não vai dar certo. Não, mas eu não fiz nenhuma, eu estou só contestando a sua colocação, ainda tenho mais 2 contestações aqui. Segue, pastor Disso. Pois no verso 4 diz ali, ó, por decreto divino, o ministério das testemunhas durará 1.260 dias ou 3 anos e meio. Então, se isto não é uma pessoa, não é uma igreja, e daqui nós vamos entrar aí para eu lhe fazer as perguntas e ver aí a sua resposta. E ainda temos onde o seu Senhor também foi crucificado. Se Jesus não foi crucificado em Jerusalém, isto é alegórico, aí, meu irmão, aí danou-se tudo. Entende a questão? E aí? Então, são coisas, mas agora vem as implicações. Vamos lá. Se elas representam a igreja e as duas morrem, então não haverá arrebatamento. Ok? 1 Tessalonicenses 4,17, mas apenas a ressurreição, é isso que o irmão entende? Não, e eu falei
exatamente que esse foi o ponto mais interessante da conversa da semana passada, tá? Então, as testemunhas, no meu entendimento, elas estarão os 3 primeiros anos e meio testemunhando com grande poder e sendo perseguidas e mortas até um remanescente, né, que a palavra fala, dos outros 1.260 dias, que são os 3 anos e meio da grande tribulação. Esse é o meu entendimento. Haverá mortos todo o tempo nesses 3 anos e meio. Pastor Mas aí a Gilson, confusão aumenta mais, né? Não, isso na opinião de quem é pré-tribulacionista, sim. De quem é pós, não. É bem simples o entendimento. Mas em que sentido? Como assim? Porque vai ter Eu não entendi a mortes o pergunta. tempo todo? Porque se a igreja ela morre na metade da tribulação, ela continua morrendo, Não, aí pastor fica. Dilson. Os 1.260 dias, são 1.260 dias que ela testemunhará com grande poder, que o anticristo não tem autorização para tocar nelas, é isso que a palavra diz. Então, no meu entendimento, são os 3 primeiros anos e meio da tribulação. E Uhum. a guerra, perseguição e morte constante das testemunhas ou da igreja ou dos santos, eu não vou usar a palavra igreja, porque aqui as pessoas pensam diferente, mas dos santos, porque serão dezenas de milhares, a palavra diz, né? Então, assim, Hum. isso eu acho que não tem dúvida para ninguém aqui, que haverão santos nesse período, né? Então, o meu entendimento é que muitos serão mortos, e aí tem várias textos falando, olha, bendito aquele que chega a 1.335 dias, bendito aquele que chega a tal, 1.260. Então, muita gente vai ser morta durante esse período como mártir, como testemunha e como mártir. Esse é o meu entendimento. E ele não é conflituoso em nenhum ponto daquilo que foi colocado. Não consegui enxergar nenhum conflito. O que eu não consegui enxergar até agora é onde está o povo santo na grande tribulação, na opinião de vocês. Onde estarão as pessoas que receberam grande poder do Espírito Santo sobrenatural? Aquelas que testemunharão a ponto de se tornarem mártir, né? A gente leu vários versículos aqui Irmão Márcio, que mas aí olha só, aí é aonde que entra a eclesiologia que nós defendemos. Nós entendemos aí o quê? Que a igreja ela não passa o período da tribulação justamente por isso, que os santos da tribulação, eles estarão na tribulação, evangelizando o mundo, muitos morrerão, não é? E quando que se cumpre, aqueles pastor que, Dilson? Quando que se cumpre a profecia de Joel 2? Quando se quando, cumpre isso? quando os 144 mil Então forem não é erguidos uma, para não é uma evangelizar promessa a para a terra. igreja. Não. Tá, tá bom. Então aí entra, irmão Márcio, olha, ah, porque da maneira que o irmão falou, depois o irmão pode ver o vídeo lá da aula passada, dá uma ideia aí que não tem. Eu ouvi até alguns irmãos falando, mas você lendo a 1 Tessalonicense, todos os 5 capítulos vai falar sobre a volta de Cristo, em todos eles falam, não é? A igreja ali ela estava confusa, porque sempre no Novo Testamento eles vai falar sobre a iminência da volta de Cristo. Não sei se o irmão crê dessa forma. Para eles, eles queriam saber então o que aconteceu com os que haviam morrido. Por isso, o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, Paulo vai explicar que os mortos ressuscitarão primeiro, ou seja, não é só os vivos que irão e os mortos ficaram. Então, você pode ler, se não já leu dessa forma, Lógico que eu leia. li. Tá claro para mim. Eu não entendi Ok. a associação. Então, é justamente aí que está a confusão, porque se você não conseguir ver a igreja separada de Israel do período da tribulação e entender que as duas testemunhas são duas pessoas reais, dois profetas, chamando Israel ao arrependimento, o irmão não vai entender mesmo isso aí vai misturar todo o assunto. Não tem jeito.
Pastor Não é? Dilson, Mas deixa eu fazer a segunda pergunta, para a gente não se alongar mais aí, senão o povo corta nós aí, vamos ser deletados do grupo. Pode ser? meu tio já recebeu já o veredito que é para esperar, é para a gente explorar até o fim. Então aguenta um pouquinho aí, que eu quase não pergunto, né? Então deixa eu perguntar aí. 2. Então, se a igreja vai passar pela tribulação como um todo, aqui foi uma observação, não sei se os irmãos perceberam na colocação do pastor Evaldo, deixe-me ver se é isso mesmo. Se a igreja vai passar pela tribulação, então temos mais um imenso problema doutrinário aqui. Por quê? Porque todos os eventos são cronológicos. Isso é as pessoas, a igreja, ou os salvos, ou os santos, que estarão todo mundo junto, saberão o dia do arrebatamento. Posso responder? Já foi feita a pergunta? O pastor Evaldo colocou. E, sim, o senhor pode responder e explicar Mateus 24, 36. Posso sim. Deixa eu fazer uma pequena colocação, pastor Dilson. Não entendi a relação disso com as duas testemunhas. Justamente, irmão Elias, porque se todos estarão, se eles são a igreja, não é? Como o Márcio disse que eles representam povos ou a igreja e todos passarão pelo período da tribulação, então todos que estarão nesse mesmo período vai identificar o dia do arrebatamento da igreja. Que aí nós temos uma complicação de Mateus 24, 36, que o Senhor disse que o dia e a hora ninguém sabe, unicamente o Pai. Não é isso? Ele está dizendo o seguinte, que aí o arrebatamento, nesse caso, vai ser no final dos 7 anos, certo, pastor Edilson? Isso, que aí vai passar todo o período do derramamento da ira, então você vai saber agora. Falou, pô, o arrebatamento está chegando. Então, posso responder agora? Eu acredito que sim. Maravilha. O próprio texto que o irmão colocou dá a resposta. Jesus colocou em várias das suas parábolas, inclusive no Sermão do Monte, depois Mateus 24 e 25, várias palavras para que a gente reconheça a estação que tudo vai acontecer, né? Então, tem a parábola das virgens, tem a parábola dos candeeiros, tem um monte de parábola e um monte de ensino com relação a tempos. O que o texto diz é que ninguém vai saber o dia e a hora. Teoricamente, e aí eu quero ler Daniel 12, que diz o seguinte: vai Daniel 12:9. Vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão. Então, o que a gente está fazendo aqui é estudar a palavra, porque há uma promessa aqui de que os sábios entenderão. E a gente está falando em entender o tempo do fim. É isso que Daniel está falando no capítulo 12. Então, o que Jesus disse em Mateus 24 é que ninguém saberá o dia e a hora. Isso é que ele disse. Ele não falou que ninguém vai saber o período. Pelo contrário, ele tem um monte de ensino e de parábolas explicando, falando: olha, fiquem atentos aos sinais. Quando isso estiver para acontecer, saiba que o noivo está chegando. Então, ele nos ensina e nos orienta. E Apocalipse, a gente já leu aqui, que Apocalipse, no primeiro capítulo, é o único livro da Bíblia que tem uma promessa de bem-aventurança para aquele que estuda. Então, a gente está estudando, buscando conhecimento, mas também buscando, ou recebendo, na verdade, bem-aventurança, muita alegria. Isso é o que eu acredito. Ok, me permitam uma pequena parte. Eu acho que a gente não está, de uma certa maneira, nós estamos fugindo do objetivo das duas testemunhas propriamente ditas. Estamos levando um campo mais abrangente. E a gente está aqui focando no que se duas testemunhas são pessoas ou se não são. Então nós estamos escapando aí para um outro terreno. Posso estar pensando enganado, mas é o que eu estou vendo.
Tá bom. Elias, no meu entendimento, eu vou ampliar um pouquinho tudo que eu disse, tá legal? Imaginemos que sejam Elias e Moisés, sem problema. O que a Bíblia diz e promete, e a gente leu vários textos e todos aqui leram comigo, é que o derramar do Espírito Santo vai ser gigantesco nessa fase. Tudo bem. Joel foi uma promessa que foi feita para o tempo do início da igreja, mas ele e o próprio Jesus coloca, né, e Paulo coloca também, que é para o fim para o fim dos tempos. Ou seja, digamos que a minha visão seja, haverão duas testemunhas efetivas, mas a igreja vai operar com grande poder. A promessa é que poder será derramado. E a única diferença do meu modo de entender para o dos irmãos é que existem ou não duas pessoas físicas vindas do sobrenatural para nós. Agora, a ação que vai acontecer durante aquele período não é uma ação individual ou localizada. Tudo que a gente está lendo aqui não é só para Israel, é para resolver o pecado do mundo. Então, todos os textos que a gente leu aqui, Daniel chama de povo, o povo santo. Ele não está falando do povo judeu, ele está falando do povo santo. Não, Jesus não, prega. Márcio. Não, 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 Daniel não, pera, 12, pera, pera. Só um a gente minutinho, só um acabou de ler. minutinho. Não, não, só um minutinho. Novamente, você está fugindo, nós estamos indo para outro caminho. Porque, na verdade, Daniel é muito claro, no capítulo 9, 70 semanas estão derramadas sobre o teu povo. Sobre o Porque teu é o povo, o povo relógio. de Daniel. Não, 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 não. Porque é o Não, 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 relógio. não. Não vamos Claro. fugir, não vamos fugir. Não, O Elias, texto é Elias, muito claro. Não, é porque a gente Elias, está. eu não quero Márcio, nós fugir. estamos abrangendo demais. Nós estamos Não, fugindo. então, É sobre o teu povo. É sobre o teu povo. isso. Deus está falando para Daniel. É o povo de Israel. Então não qual é o confundamos problema da Israel com a humanidade, igreja. Elias? Qual é o Hã? problema da humanidade? Jesus veio Não. para resolver qual problema? A gente está Mas falando do pecado. É até, pecado, o pecado é humano. não, 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 não. Até a vinda de Cristo. Elias, Até a vinda de deixa eu Cristo. Nós só, estamos fugindo do tema. Aqui, deixa eu falar aqui. a colocação tua é com relação às testemunhas que são pessoas ou não. E aí, esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, Muita, muitas entendeu? pessoas nunca A minhas, estudaram. as minhas perguntas estão em cima justamente disso. Não, mas está dando margem para a gente fugir. E não podemos fugir. Porque é muito amplo o texto. Então, assim, eu, por exemplo, eu sinceramente, eu não, para mim, nenhum argumento seu é capaz de modificar 3, 4 versículos do capítulo 11 que são muito claros e evidentes que se tratam de duas pessoas. Agora, se você pensa que não são, tudo bem. Existem outras pessoas também que pensam que não são. Ponto. Mas não vejo, eu sinceramente não vejo como pensar que é a igreja, é o povo. Não tem, é muito claro. São pessoas, são cadáveres, são dois profetas. Não tem como tirar isso, Márcio. É a minha opinião pessoal. Agora, nós não podemos sair disso e divagar por outros lugares. Entendeu? É muito claro. Daniel 9 é muito claro, velho. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para tratar o pecado, tratar papapá, tratar papapá. Acabou, é muito claro, velho. Para mim, na minha opinião pessoal, esse argumento é o argumento mais forte e direcionado para que a igreja não passe pela tribulação. Os outros argumentos eu acho que são fracos, e eu sou pré. Mas esse de Daniel 9 ele é na lata. Você entendeu? Então a gente não pode dar margem a abrir caminhos aí. Nós vamos ficar divagando aqui, ó. Igual, sabe, cachorro correndo atrás do rabo. Fala É, uma coisa e volta, vai e volta. é isso, Beleza? é isso. Não Só, pode só ser. uma partezinha também, uma partezinha. Quando eu fiz as minhas duas perguntas, eu não, inclusive, não questionei o que o Márcio falou, porque eu fiz as minhas perguntas. Ele crê de forma diferente, tudo bem, parou por aí. Ele fica com o Sim, entendimento dele e eu vou ficar com o meu. Porque se a gente entrar nessa, nós realmente vamos consumir muito tempo. Então, fiz as minhas duas perguntas, que eu entendo de forma diferente dele, ele explicou do jeito dele. Ótimo, tá bom, você crê assim, perfeito. Então, ponto final, e vamos seguir. Porque se a gente querer tentar explicar e corrigir o Márcio, papapá, a gente não vai, inclusive, também concordo com o primo, que a gente começa a abrir muito o leque, entendeu? E a gente foge realmente. Aqui, duas testemunhas, quem são? Fulano, ou nação, ou tal. É isso que a gente quer para encerrar e seguir o nosso ponto. Pelo jeito, hoje o pastor Evaldo não vai seguir com a aula, né?
Então, realmente, Perfeito. gente, vamos ser mais sim, objetivo, né? E não, assim, questionar o Márcio. Ele já explicou o que ele entende. Eu não creio da forma dele, tá ótimo. Fiz a minha pergunta, ele explicou, ponto, parou. E a gente vai encerrando. Pastor Dilson, então vamos lá, vamos na Então, mosca tá bom. aí. Pode ir, então, pode seguir aí. Tá bom. Pastor Ulisses queria falar alguma coisa? Sim, ô Márcio, então, vamos lá. No seu pensamento, né, de que são nações, me explica o versículo 8 do capítulo 11. Se são nações, né, só para você saber, nós acreditamos, eu acredito, sim, o derramar do Espírito vai ser para as outras nações, vai, mas nós estamos tratando as duas testemunhas. Legal. Versículo 8 fala: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Então, no seu ver, a, o anticristo vai então guerrear contra essas duas oliveiras, que o seu ver são nações, né? E vai juntar todos os cadáveres deles do mundo todo e reunir só nessa praça aqui, vão levar tudo lá para Jerusalém? Esse é o seu pensamento? Não, é muito mais simples do que isso, pastor Ulisses. Quando a gente lê vai no original para olhar aí, Apocalipse 11:8, quando fala sobre a grande cidade, o próprio versículo, você lê o versículo inteiro. Se quiser, eu leio, está aqui na página, 11:8. É. Está A escrito o seguinte: desculpa, é isso. Talvez os eu seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Tá? Essa interpretação aqui, quando a gente está lendo nesse texto ou em vários outros textos, quando fala sobre a grande cidade, e aí é processo de interpretação e de busca, está falando sobre a Babilônia, a grande Babilônia, meretriz. Tá? Então faz alusão a isso. E aí é um reino mundial. Tá? Quando a gente está falando sobre a grande Babilônia em todos os outros textos do próprio Apocalipse, e eu não estou falando nações, eu tô falando santos. Não vou nem usar a palavra igreja, tá Não, legal? certo, Então certo, existirão então. santos em todas as nações, tá? Então, quando esses santos morrerem, onde eles morrerem, no Brasil, na China, no Japão, em Israel, essas pessoas serão colocadas. E quando a gente coloca que a praça pública da grande cidade é a praça pública de Babilônia, que é o reino mundial, o entendimento disso é muito simples, em todos os lugares. Por isso que haverá guerra. Por isso que não podem Não, ser duas entendi. pessoas no meu entendimento. Tudo bem, tudo Mas tá bem. bom, aí eu entendi então. Quer dizer, não é uma praça literal, não é uma cidade literal, vai ser espalhado pelo mundo. Obrigado. Não, ok, ótimo. Então, esse é o entendimento dele, que não é só ali em Jerusalém, são em vários locais. Ok, entendimento dele. Não é o É, meu, não é o meu também. isso. Para mim, o texto é muito claro, porque que são duas pessoas e acabou. Não tem, ele pensa que não é, paciência. Existem outras pessoas que pensam como ele também, mas não é aquilo que a gente pensa. Eu acho que Sim, nós chegamos aí às 22h30, na hora da gente terminar por hoje. Elias, deixa eu só fazer um comentário de meio minuto só. Claro. Quando eu falo sobre a grande cidade, Apocalipse 17:18 usa o mesmo texto, a mesma escrita, falando sobre a grande cidade. E ali ele diz que a grande cidade é a mulher que reina sobre os reis da terra. E isso representa a Babilônia, que, segundo Daniel, lá em Daniel 11, né, é o império do anticristo. E isso é uma jurisdição global, por isso da interpretação. Não é uma abstração sem fundo, sem razão. Tá legal? Não, Então, tudo bem. só para explicar o contexto, porque senão parece que é só uma alusão, uma ideia maluca. Não, tem fundamento e vínculo bíblico para isso. Tudo Eu bem. poderia complementar aí numa pergunta para o Márcio? Nós Posso? vamos Sim, fazer essa perfeitamente. gentileza aí em consideração, pastor Não, Evaldo. mas aí É o você já pastor matou. Evaldo que está perguntando. Eu só vou perguntar. Porque ele falou que a praça da grande cidade, que a grande cidade aqui é Babilônia. E assim, e a interpretação de onde o seu Senhor também foi crucificado. Ele foi crucificado na Babilônia ou em Jerusalém?
Então, como a gente está falando de uma jurisdição mundial, Jerusalém está envolvido nisso. Esse é o meu entendimento. Então, Mas ali ele não. Jerusalém, a jurisdição era Roma, Império Romano e não Babilônia. Sim, mas o texto de Apocalipse 17, que vincula o reino do anticristo, está vinculando a mulher, a grande cidade, a mulher, e a mulher é a Babilônia. E o Então, fato de esse. ter grande cidade que reina sobre os reis da terra lá, necessariamente tem que ser, porque tem grande cidade aqui, e dá um endereço, diz onde o Senhor foi crucificado, e chama a cidade de Sodoma e Egito. E lá é grande cidade que reina sobre os reis da terra, e aí isso faz o link dizendo que Cristo foi crucificado no global. Não, mesmo link, Sodoma e Egito é a cidade onde Jesus foi crucificado? Não é. Mas Então, ali. espiritualmente, né? Porque ele colocou Oi? espiritualmente. Ele colocou, Exatamente. ele colocou espiritualmente, se chama assim, mas quando ele bota onde o seu Senhor foi crucificado, ele parece dar o endereço certo, porque na história tem o endereço certo, né? Eu não Mas sei. tudo bem. Não, o meu conhecimento não é suficiente para isso. O que eu estou fazendo aqui é dando a interpretação e conhecimento, eu me exponho a dar a minha interpretação e conhecimento daquilo que eu sei. E eu estou em fase de estudo, tá? O meu entendimento, quando eu faço essa relação, tá? Para mim faz muito sentido, porque está contido na teoria de conjuntos, Jerusalém está contido dentro da representação da Grande Babilônia. Agora, se isso é literal, O senhor se isso é entende? literal, eu não cheguei lá ainda. Então, nesse campo, o senhor compreende que o senhor está também usando a interpretação não literal do texto. Sim, sim. Tá bom. Tá bom, ouvimos a sua opinião. Achávamos que ia ser meia hora, mas no fim não tem problema. Como eu digo, a gente não tem pressa, não Eu tem falei problema. 28 minutos, Elias. Tá 28. bom, não tem problema. A gente não tem pressa, você expôs, é o seu pensamento. Nós não concordamos, paciência, tá aí, tá. Existem outras pessoas que pensam como você também, Márcio, e não são. Então, tudo bem, fala, primo. Então, só uma partezinha, porque de repente eu devo ter falado algo aqui que entristeceu os irmãos, no sentido de ser mais específico, né? Por quê? Porque quando nós estamos diante de alguém que crê de uma forma diferente, se nós formos tentar explorar o que ele crê, ele já apresentou aquilo que ele entende, né? Então, as perguntas, elas têm que ser, assim, bem resumidas e, uma vez respondida, a gente tem que seguir, porque se a gente debate, mesmo sem ter pressa, mas a gente avança para outros pontos que no devido momento vai chegar, né? Então, o nosso assunto de hoje era quem são as duas testemunhas, né? Então, pelo que eu entendi hoje aqui, a posição dele é, é uma e a maioria aqui, ou quase a totalidade, vamos dizer, os demais, é outra, né? Então, está fechado. Agora, Exatamente. poderíamos ter resumido isso num tempo menor, né? Então, mas louvo a Deus por todos os irmãos que estudaram, pastor Dilson, né? A primeira vez, durante vários encontros que Desculpa, ele... eu tumultuei o tempo aí com o Márcio, né? Ei, Não, Márcio, não, mas foi ótimo, foi informações. ótimo, foi ótimo. A gente vê que o irmão é Pastor Dilson, um conhecedor Pastor das Dilson, Escrituras. participa, não pode ser só eu, entendeu? Isso, Tem que então, participar. O pastor Dilson conhece muito também aí. Eu sei que entrando outros temas aí mais à frente, né, obviamente, que vão continuar, ao meu ver, né, tendo a oposição do Márcio, né, porque, como foi falado, eu também entendo dessa maneira, começou a interpretar de uma forma, vai seguir daquela forma até o final. Então, certamente que a gente vai ter aí muitos confrontos daqui para frente, e eu sei que a gente tem que aprender também com isso em relação à organização da reunião. Verdade, verdade, primo. E o pastor Evaldo hoje folgou, É, ah, folgou, economizou. Sentimos, tá bom, pastor? Folgou nada, ele foi muito bravo, falou pra caramba comigo. Às vezes eu fico bravo com o Márcio, mas depois passa. Eu não tenho problema com isso, não, porque eu vou perguntar de novo da próxima vez e vou perguntar novamente, né? Eu preciso saber onde que estão os santos aí desse período e onde vai estar o Espírito Santo aí fazendo
fazendo cumprir as promessas, que até agora não consegui ver isso, são só duas testemunhas. Coisa que Ô, eu Márcio, é que nós não estávamos falando dos santos, rapaz, de todos Eu desse concordo período. plenamente com ele que vai ter Joel 2, o derramamento, está tudo tranquilo, eu estou tranquilo com ele. Eu digo assim, vai ter o derramamento, Joel 2 não se cumpriu em Atos 2, foi apenas um flash, Aplicação. mas Joel 2 vai se cumprir no milênio, mas já vai começar a se cumprir na tribulação. Agora, só que velhos, moças, tendo visões, sonhos e tudo, isso não fica só restrito às duas testemunhas, vai para muita gente mais lá. E nós Muito cremos bom. nisso, Márcio, que, olha, quem se converter ali na tribulação vai ser grandemente usado pelo Espírito Santo. A gente crê nisso. É que o foco é o quê? Duas testemunhas. Pelo jeito aí, o Márcio vai conhecer as duas testemunhas, né? Tem possibilidade de conhecer as duas testemunhas, né? Olha, Elas vão ficar muito bravas com ele, viu? Elas ou, falam, não pode ou, expulsar ele do céu porque não pode. Mas ela vai dizer, como é que você me compara me despersualiza? Puxar a orelha de ou o Márcio, contrário, né? Ou todos nós vamos cada uma vai conhecer, puxar a orelha de Márcio, viu? ou todos Moisés vai nós puxar vamos a orelha conhecer, esquerda ou e todos nós vamos conhecer, e aí a gente vai ter essa conversa aqui no online, Exato, falando sobre eles. diante Calma, deles. calma. A gente está estudando possibilidades aqui. Muito Ô, bom. Márcio, mas eu tenho uma informação. Com as Manda. catástrofes na tribulação, não vai haver internet, meu amigo. Então, nós não vamos falar online. Muito Eu bom. não sei o que o futuro reserva. Tem É. mais coisas além da eu já internet tenho outra acontecendo. visão, meu irmão, pastor Ulisses. Eu acho que Elias e Moisés, eu acho, né? Vão usar as redes sociais. A tecnologia está avançando para alguns campos muito malucos ultimamente. Vocês não fazem É. ideia. Sabe o que eu acho Então, interessante? Que nesse texto bíblico, há 100 anos atrás, aí a Bíblia fala que todo o olho, não, todo olho o verá, né? Quer dizer, todos verão. Aí há 100 anos atrás, quem lê aquilo vai falar, pô, essa Bíblia, isso é mentira. Como é que todo mundo vai ver duas pessoas lá Hoje, Depois, há 50 anos, eles disseram, é a televisão. É a televisão. Isso. Hoje a gente diz, é o Twitter, é o X, é o Instagram, é o YouTube. é verdade. Muito obrigado, irmãos. Uma bênção, muito gostoso. Olha, eu fico pensando, nós somos em 9 irmãos aqui, entendeu? E eu fico pensando assim, que para estudar a sã doutrina, para estudar mesmo, tem que a fidelidade, porque como Paulo diz, Paulo, né? Comichão, né? Então, assim, é que realmente nós, graças a Deus, temos interessados realmente em estudar a palavra, né? Então, eu fico muito feliz. Muito obrigado, pastor Evaldo, pastor Ulisses, pastor Lorival, pastor Dilson. Então, aí, os pastores são uma bênção, pelo menos para mim, e sei que para os nossos irmãos também, os outros irmãos que participam, Amém. Marcos, Hélio, Amém. Daniel, sempre aí, primo, pastor Dilson, já falei. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Vamos encerrar com uma oração e hoje é o de pastor nada, Ulisses. Elias, também. Obrigado. Mas eu falei você, Márcio, eu falei seu Falou nome. nada. Depois você assiste na Falei, gravação aí, viu? falei Você me você cortou, também. cara. Olha só. Eu falei Entendi. você, rapaz. Você é bênção, irmão Márcio, você é bênção, já falei, você é bênção. A gente está num grupo de estudo, não é? Aos Então é irmãos importante Isso. do estudar. Escatom, eu estou Amém. colocando lá, viu? Eu estou colocando lá o estudo do Apocalipse que eu estou dando, que eu venho para cá. Aí eu coloquei lá, se vocês, na hora que quiserem dar uma assistidazinha, aí não é como, já é uma outra visão, porque é o Apocalipse, né? Claro que a gente está estudando aqui, eu falei da testemunha lá, mas não falei de Márcio, não. Em momento algum eu disse, teu irmão do Escatom, então, não, Márcio, a gente... Mas eu aconselho os irmãos, depois eu mando o Escatom para eles assistirem, viu? Mas tem sido uma bênção e bom ouvir Márcio também, bom ouvir a posição. Os irmãos Elias e Almir estão certíssimos, né? A gente, às vezes, fala alguma coisa, mas é bom a gente ouvir também a posição e analisar também e perguntar. Como o Márcio, tem um dia que é o pastor Evaldo que é o alvo,
E Márcio dispara. Hoje foi ele. Ele recebeu também as mensagens. Pastor Evaldo, mas eu não fico bravo, tá? De verdade. A minha ignorância me limita, fica tranquilo. Muito bom. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos aí. Pastor Ulisses, por favor. Sobre o som, pastor, e tá tudo certo. Pai maravilhoso, sou grato ao Senhor por mais um dia de estudo aqui no Escatom. Continue nos dando sabedoria, abrindo a nossa mente, ó Deus. Queremos aprender mais do Senhor para, então, ó Deus, vivemos para a honra e glória do teu santo nome. Sabemos que tudo isso, ó Deus, culmina no juízo final, do qual nós precisamos anunciar, ó Deus, para a humanidade. Então, nos capacite, nos dê sabedoria. Abençoe a cada participante, somos gratos ao Senhor, ó Deus, pela vida de cada um que tem contribuído em assistir às aulas, em fazer perguntas, em trazer também a sua contribuição daquilo que tem estudado, o seu conhecimento, daquilo que crê. Nos guarde e nos proteja ainda nessa noite, nos dê uma boa noite de descanso. É o que pedimos no nome de Jesus, amém. 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 Abraço a todos. Tchau, Boa pessoal. noite, Grande irmão. abraço. Boa semana para Paz, bom todos. descanso. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Melhoras aí, Hélio. Melhoras, irmão. Obrigado. Orem por mim e pela Célia também. Melhor, Ok. Um Orando. abraço. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Grande abraço. Bom descanso. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.